Deixa com a gente, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa e segue com a gente para ficar muito bem informado. E, gente, o ano começou com 2 surtos simultâneos. É Covid e influenza ao mesmo tempo. Quase todo mundo, acredito que você, eu, pelo menos conheço pessoas que estão com pelo menos uma dessas 2 doenças. E tem gente que está até com as 2 ao mesmo tempo, Bianca. É verdade. A Secretaria da Saúde confirma 3 casos no Ceará, 1 homem e 2 crianças. Mas esse número pode ser bem maior. Na reportagem do Anderson Lima, ele conversou com um homem e uma mulher que não estão na lista da CESA, mas testaram positivo para as 2 doenças simultaneamente. Foram dias difíceis. Febre, dor no corpo, tosse e fraqueza eram os sintomas que Camila apresentava. Meus sintomas iniciaram logo depois do Natal, para ser mais preciso, no dia 26 de dezembro, onde eu acordei com muita tosse, dores no corpo, uma fraqueza e bastante calafrio. Então eu procurei uma unidade de pronto atendimento próximo à minha casa, onde eu fui diagnosticada com a influenza. Além de manter os cuidados para não pegar a Covid-19, a jornalista já havia tomado as 2 doses da vacina contra a doença. Mas quando fez o teste, o resultado a surpreendeu. O teste deu resultado positivo tanto para influenza quanto para o Covid, né? Então, assim, é um quadro muito delicado. É muito diferente de outras viroses que eu já tive, né? As dores no corpo são mais intensas, a febre é mais alta, a tosse seca é mais persistente. A dupla infecção por Covid-19 e influenza é chamada no Brasil de flurona. A combinação de flu, gripe em inglês, e rona, de coronavírus. As doenças afetam o sistema respiratório, como explica esta infectologista do Hospital São José, em Fortaleza. Os sintomas, tanto do Covid quanto da gripe, eles são quase absolutamente os mesmos. Que é o que? A gripe, a dor de cabeça, a dor no corpo, a dor nas juntas. Pode ou não vir com diarreia, com vômitos, a questão da tosse, que pode ser cheia ou uma tosse seca, dor na garganta. Então isso tudo são sintomas de viroses respiratórias, como é o Covid, como é a gripe, e por isso é que a gente chama de síndrome gripal. O quadro de infecção pelo coronavírus junto com a influenza A não é novo. Vem sendo analisado desde o ano passado por pesquisadores de vários países, como Peru, Turquia, Arábia Saudita e até Estados Unidos. Por enquanto, o que há de comum entre os estudos é que a combinação de 2 vírus pode piorar o quadro dos pacientes. Por isso, a recomendação é ampliar a testagem para detectar o quanto antes as infecções. Realmente só um teste específico para dizer isso é corona, isso é coronavírus, isso aqui vai ser influenza, que é gripe, ou isso aqui pode ser os 2 ao mesmo tempo. O advogado Cleuton Gomes começou a sentir sintomas gripais há poucos dias e decidiu fazer o teste nesta terça-feira. O resultado foi positivo para Covid e influenza. Estou sentindo um pouco de falta de ar, mas muito pouco, graças a Deus. Estou sempre medindo minha saturação, estou sempre medindo minha temperatura. Está tudo dando certo, tudo dando correto. Fui ao médico, estou sendo medicado. Veja agora o que mais o JC traz de destaque nesta terça-feira. O governo do Ceará já tem data para receber doses pediátricas da vacina contra a Covid e decide que não vai exigir atestado médico para imunizar as crianças. Movimentação nas UPAs de Fortaleza cresce 1.100% desde o início do surto de síndromes gripais. A ANP prevê queda no preço médio do litro da gasolina comum e do etanol no Ceará. E onde você pode encontrar placas de veículos perdidas em alagamentos pelas ruas da capital. Fique com a gente, o Jornal da Cidade já está no ar. Bem, gente, depois das fortes chuvas dos últimos dias, muitos condutores se arriscaram pelos alagamentos e acabaram perdendo as placas dos veículos.
E você sabe o que fazer quando isso acontece, Bianca? Eu não sabia, mas a solução é muito mais complexa do que simplesmente fazer uma placa nova. Além de correr riscos de falha mecânica, o motorista que se aventura a passar em uma rua alagada também está sujeito a outro problema. A placa pode se soltar e se perder. E nem todo mundo sabe como proceder. A placa deve ser recolocada o mais rápido possível, porque o motorista está sujeito a várias sanções. Nesse caso, ele comete uma infração de natureza gravíssima, conforme o artigo 230, inciso 4º do CTB, sujeito inclusive à remoção do veículo, além de 7 pontos no prontuário do proprietário. Um detalhe importante é que se o veículo tinha placa cinza e ela foi perdida, o motorista agora vai ter que substituir as 2 placas pelo novo modelo, o do Mercosul. De acordo com o Detran, a maioria dos veículos que circulam no nosso estado tem a placa com o modelo antigo, mas essa substituição está acontecendo gradativamente e em até 5 anos todos os carros devem ter a placa nova. O gerente do Núcleo de Formação do Detran explicou que para a nova placa é preciso passar por vistoria, pagar pela instalação e não esquecer o boletim de ocorrência. Ele precisa ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência através do site da Polícia Civil, dando conta do extravio da placa, certo? Após isso, ele precisa agendar uma vistoria, um emplacamento no site do Detran, através do site, e trazer consigo toda a documentação do proprietário e do veículo. Uma grande dor de cabeça, melhor evitar mesmo esses trechos, né? E a gente vai mostrar agora o registro que um motorista fez ao passar pelo quilômetro 495 da BR-116, ali próximo à cidade de Brejo Santo, na região do Cariri. Vejam aí o tamanho da cratera que vai surgir agora. Toma de um lado todo da estrada e já está avançando para o outro, viu? O condutor precisa invadir a contramão para continuar a viagem. E isso bem em cima de uma ponte, um perigo. O DENIT, que é o responsável pelo trecho, informou que está adotando providências para resolver essa situação. No fim do mês passado, assinou um contrato de manutenção da via e a empresa tem agora 15 dias para iniciar os serviços de reparo. Sendo assim, a previsão é que ainda em janeiro as obras sejam realizadas. E o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um novo aviso de fortes chuvas para todo o estado do Ceará, além de ventos intensos. Anderson Lima, muito boa noite para você. Como é que está o tempo aí? Já tem alguma nuvem escura chegando? E essa previsão é para quando? Oi, Alexandre. Boa noite para vocês aí no estúdio, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Olha, essa previsão vale a partir de hoje e vai pelo menos até amanhã, 10 da manhã, viu? É uma previsão aí do INMET que prevê chuvas intensas e ventos fortes em praticamente todas as regiões aqui do Ceará. Ventos fortes que podem chegar aí até 60 km por hora, viu? Esse cenário a gente sabe está assim há alguns dias, a FUNSEMI já vem monitorando essa situação, mas agora nós entramos em alerta amarelo. E o que é que isso significa? Significa que existe um perigo em potencial em consequência das chuvas. Por exemplo, a gente está aqui na região da orla da cidade, muitos pescadores saem daqui para ir trabalhar, então existe um risco para eles irem para o mar por conta das chuvas que podem cair, também dos ventos fortes que devem chegar aí nas próximas horas. Bom, hoje, pelo menos aqui na capital, não choveu, né? Não teve precipitação, não teve uma nuvem tão escura, mas o clima até estava ameno, viu? O sol ali se escondeu um pouquinho. A gente espera que continue assim pelos próximos dias para aliviar o calor. E a FUNSEMI deve apresentar aí também em breve essa previsão da quadra chuvosa para 2022. E a gente espera também que venha água suficiente para dar uma recarga nos nossos reservatórios aqui no estado, abastecer aí com água todo o nosso estado do Ceará, que está precisando, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Estamos sim. Obrigada, Anderson, pelas informações. E um policial militar de folga ajudou a resgatar 2 pessoas que se afogavam na Praia da Tabuba, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ele estava em uma casa de veraneio com a família quando percebeu ali o desespero de outras pessoas, já tentando tirar as vítimas da água, e não pensou 2 vezes. Pegou as boias do filho e correu para o mar. A ação foi filmada por banhistas. Outras pessoas que estavam na praia também participaram desse resgate. Uma das vítimas precisou ser levada ao hospital, mas passa bem.
Na economia, hoje o Estado ganhou um espaço que promete desburocratizar a abertura de empresas e incentivar a entrada de mais investidores nesse mercado. É a Casa do Empreendedor, que funciona agora no Centro de Eventos aqui em Fortaleza. O Ceará sempre focou os investimentos em setores como turismo, bares e restaurantes e confecções. Mas antes da pandemia, o Estado começou a direcionar o foco também para setores ligados à sustentabilidade, inovação e geração de energia. Isso manteve as contas do Estado equilibradas, mesmo com a pandemia do coronavírus. O Ceará pretende atrair mais empregos e mais empresas, criando uma estrutura própria para os investidores. O governador lembrou, durante a inauguração aqui do complexo, que o PIB do Estado foi muito maior do que o esperado em 2021 e maior do que a média do restante do Brasil. Ele ressaltou também que o investimento em serviços públicos ajudou a alavancar a economia, mesmo em tempos de pandemia. Agora, o Espaço do Empreendedor passa a funcionar no Centro de Eventos. Uma das unidades que deve receber mais público é o posto de atendimento do IDT, que fica em um ponto separado do complexo. Um novo modelo de desenvolvimento foi apresentado também para a geração de empregos. Nós temos que introduzir investimentos fortes em ciência, em tecnologia, em capital humano. Sem competitividade, sem inserção internacional, jamais vamos alcançar esses objetivos. Já o Espaço do Empreendedor é um local de serviços integrados. No mesmo complexo estão reunidos escritórios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fica integrado com as agências de Defesa Agropecuária, a Junta Comercial, a Agência de Desenvolvimento do Ceará e um escritório do complexo do PECEM, além da zona de processamento de exportação. Com todos os serviços reunidos em um mesmo lugar, a expectativa é atrair investimentos de empresários brasileiros e estrangeiros. Nós queremos fazer do Ceará o melhor ambiente de negócio do Brasil, para que o nosso investidor sinta-se apoiado, sinta-se num ambiente de que os órgãos funcionem, sem burocracia, os licenciamentos saiam mais rápido. Agora a gente vai falar de combustível, mas calma, não é mais nenhum aumento não, viu? Graças a Deus. A Agência Nacional do Petróleo divulgou hoje um levantamento semanal que mostra uma tendência de queda no preço médio do litro da gasolina comum e também do etanol do Ceará. A gente volta a falar com o Anderson Lima, que já andou percorrendo inclusive alguns postos de combustíveis aqui de Fortaleza e vai falar para a gente, afinal, Anderson, já tem realmente essa queda no preço da gasolina e do álcool nos postos por onde você passou? Tem sim, Alexandre. O preço está caindo, mas a gente sabe, né? Está pesando muito ainda no bolso do consumidor. Hoje à tarde, inclusive, circulando aqui pela capital, eu observei o litro da gasolina sendo vendido aí a R$ 6,39, um valor bem diferente das últimas semanas, mas como eu disse, esse valor ainda está bastante alto. Isso aqui na capital. E essa é uma tendência aí de queda, né, que vem sendo observada pela Agência Nacional do Petróleo nos últimos dias, nas últimas semanas. E a ANP divulgou hoje o levantamento semanal sobre esses preços. A gasolina está com preço médio aí de R$ 6,75 pelo litro aqui no Ceará. E esse é o terceiro maior valor médio do Nordeste. A gasolina mais barata aqui do estado pode ser encontrada lá no município de Sobral, R$ 5,99. Já a mais cara também pode ser encontrada ali na região norte, viu? No município de Itapipoca, R$ 7,12 pelo litro. Já o álcool, o etanol, que até vem deixando de ser usado pelos consumidores, está custando aí a média do preço R$ 5,64 o litro. Já são 4 semanas consecutivas de quedas e com isso o preço médio da gasolina, por exemplo, está 20 centavos mais barato aqui no Ceará. Ainda assim está na casa dos R$ 6,00, está caro, então vale a pena pesquisar e muito, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Olha, Anderson, R$ 5,99 a gasolina lá em Sobral, tá valendo a pena para quem passa ali na região, já para abastecer, viu? Se fosse um pouquinho mais perto, eu ia até lá para abastecer, mas não dá. 40 centavos de diferença aqui para a capital. Boa, viu? Realmente enorme. E é importante que os preços congelem e voltem a recuar, porque o poder de compra do brasileiro está menor, até mesmo com esse aumento do salário mínimo, né? É isso aí, Bianca, R$ 112 a mais.
pouco diante da alta inflação que interfere no valor de tudo que a gente compra. O novo salário mínimo em vigor desde o dia 1º de janeiro é de R$ 1.212, um aumento de R$ 112 em relação ao antigo. Houve quem achou que o aumento veio em boa hora. Foi bom, né? Poderia ter sido melhor, mas já é uma grande ajuda para a gente, trabalhador. Mas a maior parte dos trabalhadores não ficou muito feliz com o aumento. Isso aí é vergonhoso, porque assim as coisas vão aumentando e a gente, né, assim, não tem condições, né, de fazer uma feira digna, né, que nem antigamente. Mesmo com um reajuste de R$ 112, o poder de compra do trabalhador está cada vez menor. De acordo com especialistas, o salário mínimo pago hoje no Brasil está bem distante do valor considerado ideal para atender às necessidades básicas de uma família. Esse aumento não é capaz de recuperar o poder de compra do trabalhador, que foi corroído pela inflação no último ano. Ou seja, o aumento do salário mínimo, mais uma vez, não representa um ganho real para os trabalhadores brasileiros. A Constituição Federal determina que o reajuste do salário mínimo seja feito a cada 12 meses e com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo valor teve reajuste de 10,18%, um dos maiores já feitos nos últimos 6 anos. Em 2016, o reajuste ficou em 11,6%. Em 2017, caiu para 6,48%. 2018 foi um dos menores índices já registrados nos últimos anos, apenas 1,81% de reajuste. De 2019 para cá, o valor vem subindo, 4,61%, depois 4,7%, 5,22% e agora 10,18%. O Departamento Intersindical de Estatística, o DIEESE, por exemplo, calcula que o salário mínimo ideal em 2021 estaria em torno de R$ 5.400. E esse cálculo é feito tomando como base o sustento de uma família com 2 adultos e 2 crianças. A cada R$ 100 de aumento no salário mínimo, o impacto nos cofres públicos é de quase 365 milhões de reais por ano. O novo salário altera o valor de cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas. Diante de tantos aumentos em gastos básicos, difícil ficar satisfeito com o novo salário mínimo. Como quando o salário aumenta, as coisas também aumentam, né? Eu acho que deveria ser mais. Eu acho que deveria ser ainda um pouco maior, pelo nível da inflação, né? Tá tudo muito caro, muito alto o valor. Então eu acho que ainda poderia ser melhor. Muito pequeno e muito distante do que o brasileiro realmente precisa ganhar para sustentar a sua família. Olha, daqui a pouco você vai ver que a família da criança baleada no Bom Jardim está usando as redes sociais para pedir orações. Você vai ver também que aumentou a quantidade de positivados para a Covid em Fortaleza. E o governo decidiu voltar a fazer testagem em massa na população. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Quando você segue as redes sociais do Grupo Cidade, é possível conferir conteúdos exclusivos diariamente. Então acesse agora o nosso Twitter, @Grupo Cidade CE. O nosso Instagram, @Grupo Cidade Oficial. E o nosso link, Grupo Cidade de Comunicação.
Fique junto com a gente todos os dias, o dia todo. A polícia prendeu 3 homens envolvidos na morte de um comerciante ontem de manhã no bairro Itaperi, em Fortaleza. Agora veja só o quanto a nossa vida vale na mão desses criminosos. Em depoimento, o executor disse que atirou na vítima porque ela se recusou a entregar o celular. Lucas Rosa Gonçalves de Souza foi preso horas depois do crime. Ele é o homem que aparece na imagem do circuito de segurança da padaria atirando no comerciante José Reginaldo, de 63 anos. A polícia confirmou que há 15 dias Lucas havia assaltado a mesma padaria e que ontem ele teria atirado, segundo o depoimento dele no departamento de homicídios, porque o comerciante teria se negado a entregar o aparelho telefônico. O que a gente nota é que não houve reação, ele não reagiu ao roubo, e sim se negou. Em virtude disso, o criminoso se afastou e efetuou o disparo que acabou atingindo sua testa. Outras 2 pessoas foram presas. Uma delas emprestou a moto e a outra escondeu a arma do crime. Pelas imagens, analisando minuciosamente, foi possível identificar a placa da moto. A partir da placa da moto, a gente passou a monitorá-la e algumas horas depois, abordar o indivíduo que estava conduzindo, né? Inicialmente, esse indivíduo, que é identificado como Caio, negou qualquer tipo de participação, negou ter conhecimento sobre o crime, porém, diante das evidências, diante dos vídeos, diante da placa da moto, ele não teve outra alternativa a não ser confessar. Lucas e Caio foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Já Eduardo, por porte ilegal de arma de fogo. E é grave o estado de saúde da criança de 11 anos, baleada domingo no Bom Jardim, aqui em Fortaleza. Hoje a família usou as redes sociais para pedir orações para o menino que segue internado. E o Anderson vai voltar aqui ao nosso telão para nos falar quais são as últimas informações que foram divulgadas no boletim médico, né, Anderson? É isso, Bianca, uma situação muito delicada, porque esse menino ele teve uma hemorragia e também teve uma parada cardíaca. Ele segue internado, recebendo toda a assistência lá no Instituto Dr. José Frota, no centro aqui da capital. A família publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo orações, pedindo apoio das pessoas, pois o quadro dessa criança, é bastante grave. Essa criança de apenas 11 anos foi atingida após criminosos que estavam num carro passarem numa rua atirando para todo lado. Essa criança, infelizmente, foi atingida e os criminosos ainda não foram localizados, ainda não foram identificados, nem o carro também. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as investigações estão lá no 32º Distrito Policial. Essa já é a terceira
criança baleada em Fortaleza em menos de um mês. Aliás, só lá no bairro Bom Jardim, na região ali do Grande Bom Jardim, em menos de um mês. Antes dessa criança, 2 adolescentes, um deles aí uma menina de apenas 9 anos, foram atingidos por tiros na entrada de uma escola municipal. E no dia 1º de janeiro deste ano, um adolescente de 16 anos. Ele foi morto lá no bairro Granja Lisboa, também ali na região do Grande Bom Jardim, aqui na capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Estamos aqui na torcida pelo pequeno Samuel. E hoje, no início da tarde, houve um tiroteio no bairro Colônia, em Fortaleza. A moradora, desesperada do alto da casa, filmou as cenas que teriam sido provocadas por uma briga entre facções rivais. Elmar Lima. 16 cápsulas foram recuperadas por moradores, mas eles contam que foram muito mais tiros. São incontáveis disparos que trouxeram um terror para todo mundo que mora nessa região. Oh, meu Deus! Sai daí! Eles acreditam que foi um confronto entre facções criminosas em busca de território. Essa é uma região onde há tráfico de drogas, onde há um comando de uma determinada facção criminosa e membros de outra facção criminosa vieram revidar, atacar para tentar tomar o controle dessa região, o controle do tráfico, para poder mandar nessa região. A população diz que está assustada, porque já tem bastante tempo que essa região ela é amedrontada pelos criminosos, por ações criminosas. Disseram, inclusive, que outro tiroteio já houve numa região que eles chamam de mutirão, que fica próximo ao ponto onde foi o tiroteio, mas que isso vem sendo diminuído graças à presença da polícia, né? A polícia sempre está no local e precisa estar ainda mais sabendo de todas essas informações que a população nos passou. A gente também mostra aí que tem várias imagens de casas sendo atingidas, inclusive de um portão. Na fuga de um dos criminosos que está em uma moto, ele atira e pega em um portão de uma casa que não tem absolutamente nada a ver. Depois do tiroteio, eles ficaram com muito medo, saíram para tentar entender a situação e para tentar buscar respostas, né? Principalmente do poder público, para que essa situação não venha a se repetir. O governo do estado divulgou na tarde de hoje o balanço dos homicídios em todo o ano de 2021. Foram registradas 3.299 mortes provocadas por crimes violentos, homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O número é 18% menor que o registrado no ano anterior, quando aconteceram 4.039 crimes violentos letais intencionais. Foram 740 casos, então, a menos. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, o resultado seria fruto de um aumento nas ações ostensivas da Polícia Militar do Ceará e também nas investigações e prisões realizadas pela Polícia Civil. E o morador que teve a casa invadida por assaltantes desarmou um dos criminosos e atirou contra o bandido. Isso aconteceu na tarde de hoje no bairro Água Fria, aqui em Fortaleza. Mas a história não terminou por aí não, viu? Esse ladrão baleado foi colocado em um carro pelos 2 comparsas e em seguida o carro foi abandonado com esse criminoso já sem vida dentro do veículo em um cruzamento no bairro Cidade dos Funcionários. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o carro onde o corpo foi encontrado, nesse carro foi apreendida uma pistola com 2 munições deflagradas e 3 intactas. O homem que foi vítima do roubo à residência entregou uma outra arma utilizada no assalto para os policiais militares que atenderam a ocorrência. Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Militar iniciou as buscas na região para tentar capturar os envolvidos nessa ação. Agora a gente confere os destaques do Jornal da Record. Olá, boa noite. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Record. Casos de contágio simultâneo por gripe e Covid disparam. Aumentam também a procura por serviços de saúde e geram filas até na telemedicina. Maioria apoia a vacinação infantil sem a necessidade de receita médica. Esse é um dos resultados da consulta pública sobre o assunto promovida pelo governo federal. O presidente Bolsonaro não passará por cirurgia para superar a obstrução intestinal. Na segunda reportagem da série especial sobre a crise econômica na Argentina, você vai saber qual a responsabilidade do poder público na questão. O JR chega já. A gente espera você. Bem, já deu para perceber que os casos de Covid-19 voltaram a disparar em todo o estado.
nos laboratórios e farmácias, o percentual de testes positivos aumentou bastante de uns tempos para cá. E diante desse cenário preocupante, o governador Camilo Santana anunciou que vai elaborar um plano de contingência e realizar testagem em massa da população. A média móvel dos casos de Covid-19 dobrou em Fortaleza na segunda quinzena de dezembro, em comparação com a primeira. No dia 14 de dezembro, a Secretaria Municipal da Saúde registrava 31 casos por dia. No dia 28, esse número saltou para 60. Nessa farmácia, a busca por testes de Covid-19 e influenza tem crescido. O número de testes positivos também saltou. Nós estávamos sem casos positivos e agora, com o aumento da demanda, obviamente começou a aparecer alguns casos positivos. Creio que também com as aglomerações do final de ano, de festas, vai tender a aumentar um pouco. Diante do aumento de casos de Covid-19 e de síndrome gripal no Ceará, o governador Camilo Santana anunciou que a Secretaria Estadual da Saúde vai elaborar um plano de contingência para promover a testagem em massa da população, reforçar o monitoramento dos casos de Covid-19, aumentar a fiscalização dos protocolos de segurança e ampliar a vacinação. Fortaleza tem pontos de testagem gratuita para a Covid-19. Temos 2 drive-thrus, um localizado no Shopping Rio Mackenzie e outro localizado no HGF, que ele atende via agendamento no site Saúde Digital. Temos também um centro de testagem localizado no centro da cidade, no Hotel Excelsior, e temos também 2 centros de testagem para viajantes, um localizado no aeroporto e outro localizado no terminal rodoviário João Tomé. No ponto de testagem no Hotel Excelsior, no centro de Fortaleza, são distribuídas 200 senhas todos os dias e os atendimentos são feitos por ordem de chegada. André teve contato com uma pessoa infectada e correu para fazer o teste. É a segunda vez que eu faço esse teste, né? Bem preciso, né? E o atendimento muito bom também no local. Para os que desejam fazer exame nos pontos com drive-thru, é necessário fazer agendamento, mas diante da grande procura, não há mais horários disponíveis para o mês inteiro de janeiro. E as doses da vacina pediátrica contra a Covid-19 já têm data para chegar ao Ceará. Será na segunda quinzena de janeiro, segundo o governador Camilo Santana. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia antecipado que os lotes infantis da Pfizer começam a desembarcar no Brasil a partir da próxima segunda-feira. O público-alvo são crianças de 5 a 11 anos de idade, como foi autorizado pela Anvisa. E o Ceará vai vacinar as crianças contra a Covid-19 sem atestado médico. A decisão foi tomada hoje pela Comissão Intergestores Bipartite, que é formada pela Secretaria da Saúde do Estado e todas as secretarias de saúde dos 184 municípios cearenses. Segundo a CIB, as crianças de 5 a 11 anos devem apenas estar acompanhadas de pais ou responsáveis no momento da vacinação e portar um documento de identificação. Lembrando que para essa faixa etária também é preciso estar cadastrado no Saúde Digital. E Fortaleza encerrou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Por uma razão muito simples, Anderson Lima. Acabaram as doses do estoque municipal, procura muito grande, muitos casos, zerou tudo, não é isso? É isso mesmo, Alexandre, zerou tudo, viu? A população em busca dessa vacina também muito importante. Foram mais de 822 mil doses aplicadas desde o início da campanha. Com isso aí, essa campanha atingiu a marca de 84,4% do público-alvo imunizados, contando aí com pessoas a partir dos 6 meses de vida. Mas o estoque acabou e com isso a campanha acabou também, viu? Acabou hoje aqui em Fortaleza, essa campanha que foi dividida em 3 etapas. Agora a Prefeitura de Fortaleza aguarda aí orientações do Ministério da Saúde e também da SESA, da Secretaria Estadual da Saúde, sobre o início da campanha de vacinação contra a gripe de 2022 e também sobre o envio de novos lotes dessa vacina. Essa vacina que estava disponível protege aí contra 3 tipos, viu? A influenza A, que é a H1N1, a H3N2 e também a influenza B. Agora é importante dizer que a H3N2 ela tem uma variante aí que está sendo chamada de Darwin. E contra essa variante ainda não há nenhuma imunização, portanto toda a proteção nesse momento é muito importante para evitar aí pegar Covid, como a gente já mostrou no início do jornal, e pegar também a influenza, né? Ou pegar as duas de uma vez. Proteção e prevenção sempre. Eu volto com vocês aí no estúdio.
É verdade, até porque existem vacinas contra a gripe, mas as disponibilizadas apenas pelas clínicas particulares é um valor bastante alto. A gente sabe que, principalmente num momento como esse, que a economia ainda está voltando, boa parte da população não pode pagar. Então, realmente, é se proteger, né? E o reflexo disso é sempre no sistema de saúde, cada dia mais lotado, tanto público quanto particular, hospitais lotados. As pessoas simplesmente não têm para onde correr mais. O crescimento dos casos de Covid-19 e de influenza está levando muita gente às UPAs de Fortaleza, como o Alexandre bem disse agora. Entre novembro e dezembro, o número de atendimentos de casos de síndromes gripais nessas unidades, somente nessas unidades, aumentou aí 1.100%. Isso mesmo, 1.100%. E essa lotação já preocupa as autoridades. Na próxima sexta-feira, o governador Camilo Santana vai se reunir com o Comitê de Saúde para avaliar a evolução dos casos. Rafael chegou à UPA do Altran Nunes com sintomas gripais. Foi bem na hora do almoço a sua entrada, só que ele não sabe que horas vai sair. Muita febre, dor no corpo, tosse, nariz correndo, tudo. Cara, tá muito lotado. No mês passado, as unidades de pronto atendimento de Fortaleza registraram incríveis 4.890 atendimentos por síndromes gripais, um crescimento de quase 1.100% se comparado com o mês de novembro. Consequentemente, as solicitações de leitos de enfermaria Covid cresceram de forma considerável. Entre novembro e dezembro, este aumento foi de mais de 51%. Já de acordo com a plataforma IntegraSUS do governo do estado, 41% dos leitos de UTI Covid estão ocupados. Já os leitos de enfermaria estão com 32% de ocupação. Os registros de lotações nas UPAs ganharam as redes sociais. Sexta-feira que vem nós vamos ter reunião do comitê para avaliar a situação dos números. O que eu posso adiantar é que aumentou o número de casos, aumentou a positividade. Isso não se refletiu ainda, espero que não se reflita em internações hospitalares, né? Apesar de que também o fator que nos preocupa, porque é agregado o problema da Covid, nós estamos com outra epidemia que é a influenza, né? E que isso tem gerado várias síndromes respiratórias e a procura, a demanda forte nos postos de saúde e nas UPAs do estado do Ceará. Então nós estamos juntando aí a Covid, o crescimento da onda da Covid, que nós só temos casos mais graves quem não se vacinou, isso é importante. O aumento da demanda nas unidades de pronto atendimento ocorre em meio ao surto de síndromes gripais em todo o país. Quem inevitavelmente precisa vir aqui para buscar atendimento tem que conviver com a espera, que na maioria das vezes dura o dia todo. É o caso da Laila. Ela teve que ir à UPA às 6 da manhã com sintomas gripais. Ela só conseguiu sair da unidade às 3 da tarde. Vim aqui para a UPA em torno das 6 da manhã e até então, até agora, fui atendida agora. Dona Santana trouxe a mãe para ser atendida por um desmaio. Por conta da superlotação, a demora foi grande, mesmo ela sendo prioridade. Fizeram o exame, falta só sair, viu? Mas está lotado. Bem, teve mudança nos planos do governo por conta dessa onda, tanto de influenza quanto de Covid, que vem superlotando as unidades de saúde de todo o estado. Agora à noite, o governador Camilo Santana anunciou que vai antecipar para amanhã, ou seja, quarta-feira, a reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que define os decretos de isolamento social. Reunião essa que normalmente acontece às sextas-feiras. O anúncio foi feito nas redes sociais do governador Camilo Santana. Ele disse que decidiu antecipar a reunião do comitê logo para amanhã, em vez de sexta-feira, para a discussão de possíveis mudanças imediatas, principalmente quanto à realização de eventos festivos. Na publicação, Camilo afirma que a situação atual de grandes aglomerações são muito perigosas, porque o risco de contágio é alto. Camilo ainda alertou que a grande maioria das internações de síndromes respiratórias no estado é de pessoas que não tomaram nenhuma dose de vacina. Ainda durante a reunião de hoje com equipes da saúde do estado de Fortaleza, foi definida a criação de um plano de ampliação de leitos públicos para atendimento de síndrome respiratória. Além, como a gente já falou aqui no Jornal da Cidade, ampliação da testagem em massa de toda a população. A gente vem aí de grandes eventos festivos, né? Tivemos Natal, reuniões familiares
e os réveillons também que aconteceram em todo o estado. Vem carnaval, vem pré-carnaval, já há festas aí pré-definidas e a gente tem realmente que seguir o que diz o estado para evitar que os casos aumentem. Estou com a sensação que eu já vi esse filme, sabe, Bianca? Pois é. Bem parecido. E logo no começo do ano. Exatamente. A gente fica por aqui, lembrando você de acompanhar todo o conteúdo do Grupo Cidade de Comunicação, do canal GC+, no YouTube. Acesse agora mesmo e se inscreva. Para você, uma boa noite. Amanhã tem Miguel Anderson, cedinho, às 6h30, com o Balanço Geral será amanhã. Forte abraço e até amanhã.